Eu quero ler juntamente com vocês na palavra de Deus. Convido-vos a abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Nos diz assim: portanto, também nós, visto temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossas almas. Eu tenho uma palavra de Deus para você que veio aqui nesta noite. Eu tenho uma palavra de Deus para você que está nos assistindo aí, através do nosso culto online. A pergunta que eu faço, e que eu quero que você pense agora nela, e responda para si próprio, é o seguinte: para onde eu estou indo? Para onde eu estou indo? Quando eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, alguém disse para mim assim: Deus tem um plano na sua vida. Eu não sabia o quão significado tinha essas palavras. Eu não sabia. Hoje eu sei que Deus tem um plano para mim, para minha vida. Mas eu sei que também o nosso inimigo tem um plano. O inimigo tem um plano para nossas vidas, e o plano do inimigo é nos destruir. A Bíblia diz que o ladrão, ele vem para roubar, para matar e para destruir. E uma das setas que o inimigo lança para executar esse plano dele na minha e na sua vida, é tirar as expectativas, tirar as esperanças e tirar a sua fé. Se ele conseguir fazer isso, se ele conseguir entrar na sua vida com uma seta, que ele tire as expectativas, você não consegue mais planejar, você não consegue mais sonhar, você não consegue mais ter esperanças. A palavra que nós lemos aqui, que vocês nos acompanharam, ela diz o seguinte: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A Bíblia diz que Deus, ele tem escrito no livro dele todos os dias das nossas vidas. Então, quando Deus te escolheu, você ainda não tinha nascido. Ele já tinha te escolhido. Ele te conhecia. Ele já sabia a cor dos seus cabelos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele. Ele já sabia as suas expectativas de vida. E ele montou um projeto para você. Entenda uma coisa: o nosso Deus, ele é Pai. Ele não quer que você viva com medo. Ele não quer que você viva com tristezas. Ele não quer que você viva uma vida vazia. Não! Você não pode aceitar isso. Não foi isso que Deus planejou para você. Deus, ele colocou
um plano em ação. Eu aceitei Jesus, eu era muito jovem, eu era um adolescente. E não tem como mostrar para um adolescente as coisas que vão do começo até o fim, não tem jeito. Imagine se ele me mostrasse naquela época que hoje eu seria um pastor, que eu estaria casado, teria 2 filhos. Imagine se ele mostrasse o que eu iria passar. Eu não tinha ainda estrutura para aguentar isso. Deus não faz isso. Deus, ele não joga tudo para você de uma vez só. Entenda como se você estivesse em uma escola. Você entra nessa escola, você se matricula nessa escola e se apresenta o seu professor. Jesus é um bom professor dessa escola. E ele começa a te ensinar paulatinamente, passo a passo. Os planos de Deus na sua vida, eles são feitos através de decisões que você vai tomar. Os planos de Deus nas nossas vidas, eles caminham com decisões que Deus nos deixa tomar pela nossa livre e espontânea vontade. A nossa carreira, ela vai seguir passo a passo, mas ela tem que ir para algum lugar. O que eu tenho visto hoje, especialmente nos dias que nós estamos vivendo, e agora mais do que nunca, nesses últimos meses, eu vi algo que eu achava que eu não queria ver na minha vida. Eu achava que eu estaria no céu quando isso acontecesse. Mas eu estou vendo o nosso inimigo espalhando uma nuvem tão negra nas pessoas, que as pessoas não têm mais esperança de nada, não têm mais expectativa ao ponto de desejarem tirar a sua própria vida. Porque quando você não tem mais expectativas, você não vê mais razão para viver. Você vive uma vida de dores. Para onde você está indo? Será que você ainda está planejando? Ou você não tem mais capacidade de planejar? Você não vê mais nenhum futuro agradável para você? Eu vou dizer uma coisa para você. Guarde essa palavra. Vocês que estão aqui, guardem essa palavra que eu vou dizer. Se você não sabe para onde você está indo, com absoluta certeza, você vai chegar em lugar nenhum. Não foi isso que Deus planejou para você. Quando você perde as expectativas, a primeira ação que você toma é parar. Se você é um obreiro, você serve ao Senhor, você canta nos louvores, você toca instrumento, participa dos grupos, e de repente vem aquela enxurrada de coisas ruins que o inimigo joga na sua vida, e você paralisa, e todos que param andam para trás. Porque o mundo não para. A igreja não para. Se você parar, você anda para trás. Quem sabe a sua vida está assim, caminhando para trás. Você sente que está todo mundo indo e você está ficando. E você fala, meu Deus, o que eu faço? Hoje isso vai mudar. Você que está me assistindo aí, é hoje. Quando terminar essa mensagem, algo vai mudar, é hoje. Hoje isso vai mudar. Porque essa nunca foi a vontade de Deus para a sua vida. Deus não planejou a sua vida dizendo que você iria andar para trás. Deus não planejou a sua vida dizendo que você seria um fracassado. Deus não planejou a sua vida para que você parasse no meio do caminho e morresse. Quando a gente para, a gente morre, irmão. A gente definha. Quando a gente para, a gente morre. A carreira que Deus nos coloca, ela é parte a parte. Ele vai nos revelando
parte a parte. E seria muito fácil e muito cômodo se eu entrego a minha vida para o Senhor, como eu fiz, e deixo Ele responsável por tudo. Ah, se Deus quiser eu vou, mas se eu não fui é porque Deus não quis. Deus, Ele não quer filho covarde, não. Você precisa tomar decisões. Deus não quer filhos covardes. Você precisa desenhar o seu plano. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito que diz assim: o coração do homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor lhe dirige os passos. É assim. Deus, Ele quer que você planeje. Deus quer que você desenhe o que você quer. Deus quer que você desenhe aonde você quer chegar. Pode ser que o seu sonho seja muito grande. Pode ser que o seu sonho não caiba na sua situação atual. Mas se você é um filho de Deus, serve a Deus com fidelidade, os sonhos do crente, quando eles são muito grandes, eles não são sonhos do crente. Eles são sonhos de Deus. Talvez você nunca se imagine pregando o evangelho para uma multidão. Talvez você nunca se imagine falando de Jesus para pessoas em outros países. Talvez você nunca se imagine sendo um obreiro, como um pastor, um missionário, uma missionária. Talvez você nunca imagine isso. Mas você sonha com isso. E você não sabe por que você tem sonhos desse calibre. Sonhos tão grandes assim. Sonhos que não cabem para você. Quem sabe o pastor da sua igreja, né? Quem sabe a pastora da sua igreja. Quem sabe... Não, mas para você não. São sonhos muito grandes. Não cabem para mim. Deus, Ele planta no nosso coração sonhos. E os sonhos que Deus planta no nosso coração nunca são pequenos. Nunca. São sonhos grandes. Mas quando Deus planta o sonho, é para você ir conquistando ele, pedaço a pedaço. Conquistando ele pedaço a pedaço. Tome um exemplo. A história de José, que a Bíblia diz que ele teve sonhos, mas foram sonhos tão grandes, que nem ele compreendeu, ele não sabia o que ele estava falando. O sonho dele era muito grande. O primeiro sonho que ele teve, foi que os seus irmãos iriam se dobrar diante dele, mas ele era quase o caçula, né? Ele era o penúltimo. Aquele sonho era impossível. Depois ele teve um outro sonho, que todo Israel, representado na pessoa do seu pai e da sua mãe, se curvariam diante dele. Aquele sonho era impossível. Mas para que aquele sonho se acontecesse na vida dele, passou etapas ruins. Ele passou por etapas difíceis. As etapas difíceis, as etapas ruins em nossas vidas, elas nos servem como experiência. Se você está passando por uma fase difícil na sua vida, é hora de você glorificar a Deus. Porque depois da fase difícil, vem a aprovação de Deus e você cresce. E você cresce. É nisso que o autor de Hebreus está falando, quando ele diz: corramos com paciência. É estranho você falar correr com paciência, porque geralmente quem corre está com pressa. Quem corre quer chegar logo. Mas o autor, ele usou algo que as pessoas naquela época conheciam muito bem. Ele usou um exemplo de uma Olimpíada, de pessoas correndo para alcançar um prêmio. Todos conheciam isso. É a mesma coisa falar hoje para nós sobre futebol. Todo mundo sabe o que é futebol, como é que funciona, né? Alguns como eu não jogam nem nem de gandula. Nem para gandula eu era escolhido no futebol, mas tudo bem, eu sei como funciona. Ele usou a Olimpíada, todo mundo conhece como funciona.
Mas ele usou o exemplo de uma maratona, em que o vencedor não é o mais rápido. O vencedor é aquele que é mais resistente. Então você corre, mas você não corre para chegar logo. Você tem que correr com paciência. Você tem que correr passando por todos os degraus. E esses degraus às vezes são momentos difíceis. É a hora que você precisa colocar a sua fé em ação. Você crê realmente que Deus está contigo? Você crê? Vocês creem? Vocês creem? Você que está me assistindo, você crê? Você crê que o Senhor está contigo? Aí, no seu momento de dificuldades, no seu momento de dores, no seu momento de desespero, você acredita que o Senhor estará aí contigo? Pois Ele está. Correr com paciência. Isso vai passar. Isso vai passar. Uma coisa gloriosa na vida daquele que serve a Deus é que você sabe que sempre depois da tempestade vem a bonança. A tempestade vem. Nós não estamos isentos da tempestade. Ela vem, mas ela passa. Ela vem, mas ela passa. Isso é correr com paciência. Saber que você precisa resistir a esses momentos. Mas você não pode correr de qualquer forma. Você tem que correr com um objetivo. Você tem que correr para um alvo. Eu costumo ensinar as pessoas, não é na vida da igreja, é na vida secular. Na vida secular, para os jovens. É um período difícil que o jovem precisa decidir qual profissão que ele vai seguir, o que ele vai estudar. É um período conturbado. Então ele precisa fazer um plano, um programa. É como se ele fizesse um triângulo. E ele colocava aqui em cima, na ponta, onde eu quero chegar. Eu quero ser médico. Tá, como é que faz para ser médico? O que eu tenho que fazer? Quais os passos que eu tenho que dar? Eu tenho que estudar medicina. Mas, como eu faço para estudar medicina? Quais os colégios têm isso? É caro, mas eu posso conseguir bolsa? Como eu faço para conseguir bolsa? Talvez eu precise primeiro passar por um degrau. Talvez eu precise primeiro ser um técnico em enfermagem. Para depois ir para um nível mais alto. Mas ele tem um objetivo, ele traça um objetivo, uma meta, eu quero chegar aqui. O que eu faço para chegar aqui? Aí ele começa a colocar os seus degraus. Ele começa a colocar os seus planejamentos. Aí vai chegar. Talvez não chegue aonde ele desejou, aprimore. Porque na medida que ele vai caminhando, ele vai descobrindo coisas que lhe dirigem. Ele queria chegar nesse ponto, mas à medida que ele vai indo para aquele ponto, outras oportunidades vão aparecendo. Isso é Deus trabalhando nas nossas vidas. Deus fica contente quando você planeja. Deus fica contente quando você traça assim, eu quero fazer isso daqui. Eu quero chegar aqui. Mas como é que eu faço para chegar aqui? Você começa a planejar, vou fazer isso, fazer aquilo. Mas o segredo. Olha o segredo, hein? Você que está nessa fase difícil da vida aí, da adolescência, juventude, querendo casar. Olha o segredo. Planeje. Planeje. E envolva Deus nos seus planos. É o segredo. Envolva Deus nos seus planos. Porque quando você envolve Deus nos seus planos, aí Deus fala assim, bom, agora é comigo. Deus, ele não interfere quando você não deixa ele interferir. Você quer vender, você quer comercializar, você quer ganhar dinheiro, você quer crescer. Existem 3 alvos principais que o mundo procura. O mundo que não conhece Jesus, eles caminham para 3 alvos base, que a Bíblia chama de
concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. A concupiscência da carne é aquilo que dá prazer para o seu corpo. É isso que o mundo deseja. Prazer para o seu corpo. Então eles planejam tentando trazer prazer para seus corpos. Concupiscência dos olhos é aquilo que traz prazer para a sua alma. A alma é o centro dos nossos sentimentos. Então eles buscam coisas que lhes dê prazer para a alma. Soberba da vida são as coisas que satisfazem o seu ego. Então eles procuram admiração, procuram que as pessoas lhe elogiem. Então ao mundo, ele vai caminhar sempre para um desses 3 pontos. E vai traçar objetivos de um desses 3 pontos. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Mas a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida são do mundo. Não é esse o caminho que o cristão deve traçar. É claro que você precisa de ter conforto. Você precisa ter um emprego com um bom salário. Você precisa ter os seus bens. A Bíblia nunca disse que você não pode desfrutar disso. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que Deus fez o mundo para o homem. Ele fez o mundo para que nós tenhamos satisfação, para que nós tenhamos prazer. Deus fez isso para nós desfrutarmos. Você deve desfrutar disso. Mas Jesus nos ensina assim. Não andeis ansiosos pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber, pelo que é a vez de vestir. Olhem para os lírios. Eles não tecem, mas nem Salomão se vestiu como eles. Olhem para os pássaros. Não plantam, nem fiam. E Deus cuida deles. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando você traz os seus objetivos, os seus alvos e coloca Jesus no meio, Jesus entra. Assim, agora sim. Você abriu a porta para ele, agora ele entra. Você autorizou ele, Senhor. Estão aqui os meus planos. Toma em tuas mãos e me dirige. Isso é entregar a sua vida para Jesus. É quando você deixa a vontade de Deus acima da sua vontade. Primeiro a vontade de Deus. E o que Deus vai fazer? Quando você entrega a sua vida para Jesus desta forma, primeiro a tua vontade e depois a minha, Ele vai começar a te dar bênçãos. Então tudo aquilo que você queria e não pediu, Ele vai te dar. Eu tive a felicidade de aceitar Jesus na minha pré-adolescência. E eu entreguei tudo mesmo. Eu entreguei tudo. E uma das coisas que mais me surpreendeu, que antes de aceitar Jesus, eu perdi meu pai quando eu era criança. Deveria ter uns 5 ou 6 anos. Não o conheci. E nos meus sentimentos, eu pensava, eu me lembro que alguém me disse que Deus levou meu pai. Mas na minha mente de criança, eu não conseguia entender. Por que Deus tirou o meu pai? Não conseguia entender. Eu queria alguém que me ajudasse, me ensinasse, me orientasse. A minha mãe foi uma mãe incrível. Ela assumiu o papel de pai e mãe de uma forma maravilhosa. Mas o meu coração dizia, por quê? Que justo eu não tenho pai. Eu me lembro, como se fosse hoje, eu me lembro claramente, do dia que eu entrei numa igreja evangélica, uma igreja de madeira, sentei no penúltimo banco. E eu me lembro quando o Espírito Santo de Deus falou comigo. E eu me lembro quando eu entreguei a minha vida para Jesus. E a minha maior descoberta foi que eu descobri que eu sempre tive um pai. E não conhecia. Você tem um pai. Mas não é qualquer pai, não.
É um pai que se importa contigo. Um pai que gosta de você. Um pai que quer te ouvir. Um pai que quer te dar carinho. Um pai que está preocupado com o seu futuro, a sua profissão, a sua família. Ele está preocupado. Um pai que fica feliz quando você está feliz. E fica triste quando você está triste. Um pai de verdade. Eu descobri um pai que me ajudava. E foi uma experiência tão gostosa. Porque eu me entreguei totalmente para o Senhor. Eu queria fazer a vontade de Deus. Eu queria servir a Deus. E eu não tive tempo de pedir as coisas para mim mesmo. Eu não sei se não tive tempo, ou se não tive vontade, ou se não sei, mas eu não fiz isso. E Deus me deu, sem eu pedir. Que interessante. Você sabia que tem determinadas coisas que você não precisa pedir? Elas vão acontecer na sua vida, e elas vão acontecer porque elas são consequências daquilo que você está semeando. São consequências. Então você não precisa nem pedir. As coisas boas, elas vão acontecer na sua vida. Deus vai dirigir a você. Deus vai preparar as coisas para você. É uma consequência de você estar com a sua vida nas mãos do Senhor. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deus, Ele tem um plano na sua vida. O diabo também tem. O diabo quer que você ande para trás. O diabo quer que você ande em círculos. O diabo quer que você não tenha expectativas nem esperança. O diabo quer que você não veja futuro. O diabo quer que você pare de sonhar. O diabo quer que você pare de planejar. Mas Deus quer quebrar todas essas barreiras hoje, em nome de Jesus. Isso não pertence a Deus. E você não pode tomar posse de maldição, não. Você não pode tomar posse dessas coisas que o inimigo sussurra na sua mente, porque ele quer destruir a sua alma. Você não pode aceitar isso, não. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, e você tem autoridade para pisar na cabeça do inimigo. A carreira que nos está proposta, Deus, Ele faz um plano, mas o plano de Deus, Ele vai estar em cima das suas decisões. Ele vai pegar o seu planejamento, aquilo que você quer, aquilo que você está sonhando, aquilo que você está desejando. Deus vai pegar esse seu planejamento e vai colocar algo gostoso ali. Ele vai trabalhar nesse plano aí. Ele vai te aprimorar o seu plano do jeito que Ele quer. Mas Ele vai pegar o seu plano. Não é Ele que está decidindo por você. É você que está decidindo e Ele está abençoando. Ele está trabalhando ali. Mas tem um segredo. Que aqui nos revela em Hebreus. Que você tem que fazer tudo isso. Você tem que planejar. Você tem que correr. Com paciência, mas correr. Você tem que caminhar para um alvo. E esse alvo, diz-nos aqui, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. O que começou e o que terminou é Jesus. Você tem que caminhar olhando para Jesus. Porque se você caminhar olhando para os lados, você vai se perder. Se você caminhar olhando para as lutas, para as dificuldades, você não vai conseguir caminhar. Você vai desistir no meio dos caminhos. Você não pode olhar para as pessoas. Você não pode olhar para o homem. Você tem que olhar para Jesus. Quando você caminha olhando para Jesus, o seu alvo é ali, Jesus. Eu estou planejando aqui, eu quero ter um... Bom, eu já tenho a minha profissão, né? A minha profissão é servir a Deus. Eu tenho uma profissão maravilhosa. Meu patrão, não tem quem ganha dele não. Eu sou pastor, o meu patrão é um patrão daqueles que... Mas você está planejando aí sua profissão, você está planejando a sua casa, você está planejando a sua família, que bom, vai planejando. Mas planeja assim, olhando para Jesus. Fala, ó, o meu alvo é lá, ó. Eu estou caminhando aqui, estou fazendo aqui, mas eu quero chegar lá. Eu quero chegar no céu.
A minha salvação eu não negocio, não. A minha salvação eu não negocio. Eu estou caminhando, eu estou planejando, eu estou caminhando para frente, mas eu estou olhando para cima. Eu estou olhando para Jesus. Enquanto você estiver olhando para Jesus, nada te derruba. Nada te derruba. As tribulações, as tempestades, os ventos, eles vêm, eles vão até te abalar. Você pode até se prostrar, mas não cai, porque o Senhor está contigo e você está olhando para Jesus. Você está olhando para Jesus. Você precisa olhar para Jesus. Quantas pessoas perderam a salvação, desistiram da caminhada, porque olharam para o homem? Quantas? Mas o que você vai dizer quando você chegar lá no céu? O que você vai dizer? Senhor, eu não consegui. Eu fui derrotado. Eu parei no meio do caminho por causa do fulano. Por causa do ciclano. O que você vai dizer para Deus? Que vergonha. Você está sendo derrotado por causa de... Não é por causa de outra pessoa. É por sua causa mesmo. A Bíblia diz que lá diante do Senhor, todos serão inexcusáveis, sem desculpas. Sem desculpas. Ninguém vai poder dizer para o Senhor, eu não consegui caminhar porque fulano de tal me jogou o tropeço e eu caí, ou porque fulano de tal falou contra mim. E ninguém, não tem desculpa. Não tem desculpa. Você tem na sua vida o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você tem condições de vencer. Você é um vencedor. Você pode e você deve. Mas se você não quiser, você tem o direito de parar. Você tem o direito de ficar no meio do caminho. Os covardes não vão entrar no céu. Os covardes não vão vencer. Eu preciso agradar o meu Pai. Eu preciso que o meu Pai fique orgulhoso de mim. Eu quero que o meu Pai dê testemunho de mim. O Pai já desenhou um plano para você. O Pai já desenhou um plano para você. O que você está fazendo com esse plano? Colocou debaixo do tapete. Parou. Tem pessoas que nem estão conseguindo sair de casa mais. Tamanho é o temor, tamanho é o pavor que o inimigo colocou na mente dele. A vida para. As esperanças começam a murchar e a fé acaba. E o inimigo fica dizendo, para você não dá mais. Nós vamos quebrar isso hoje. Nós vamos quebrar isso hoje. O diabo não vai ter mais vez na sua vida, não. O diabo que te acusa, que te chama de perdedor, que te chama de fracassado, que fala que você não tem forças, que você não consegue. O diabo não vai mais vencer você, não. Vai acabar hoje. Mas é preciso que você dê um passo. É um só. A nossa parte é só uma. Deus faz o resto. A nossa parte é se entregar para o Senhor. Talvez você que esteja me ouvindo, você ainda não teve essa experiência. Talvez você nunca teve essa sensação do cuidado de Deus na sua vida. Pode ser que você até ache que Deus não te ouve, porque você ora, você pergunta, Deus não responde. Mas hoje essas coisas vão mudar. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, agora Ele vai trabalhar. Ele não pode trabalhar enquanto você não autoriza. Mas quando você entrega a sua vida para o Senhor, você diz, Senhor, eu não sou mais meu. Tudo que eu fiz até agora não deu, está tudo errado. Eu vou entregar minha vida para tuas mãos e me conserta. Aí o Senhor começa a trabalhar na sua vida. Ele começa a consertar o que está quebrado, desentortar o que está torto. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Se você já fez esse ato, você já entregou a sua vida para Jesus, mas você sente que a sua vida está indo para trás, você não entende o que está acontecendo. Você não entende.
Você vai ter que parar de murmurar primeiro. Nunca culpe Deus pelo mal. Nunca abra sua boca para falar contra o nosso Deus. Você vai precisar começar agora a glorificar a Deus. E você vai entregar a sua vida novamente para o Senhor. Vamos ficar em pé? Você vai entregar os teus caminhos novamente para o Senhor. Você vai entregar a sua família para Deus. Aleluias. Eu creio que nosso Deus quebra algemas. E eu creio que a palavra de Deus não volta vazia. Eu creio que Deus transforma. E eu creio que através deste culto, desta palavra e da oração que você vai fazer agora, algo novo vai acontecer. Algo novo vai acontecer. Começa a pedir para Deus te quebrar, te amassar e fazer você um vaso novo. Começa a pedir para Deus tirar toda aquela amargura que você sente. Não é de Deus, não. Toda a tristeza que invadiu o seu coração, começa a pedir para Deus tirar isso agora e te encher com um vento do Espírito, um vento que começa a te aquecer, mas não é o calor que queima, não, é um calor diferente. Começa a sentir a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida agora. Oh, aleluia. Começa a sentir o abraço do Pai. Aleluias. Oh Deus. Oh Deus. Eu sei que Tu está ouvindo, Senhor, a nossa oração agora, Pai. Os Teus servos que estão aqui, suplicando a Ti, Pai. Os que estão nos assistindo e que nesse momento estão fazendo uma oração a Ti. Oh Deus. Começa a quebrar agora, Pai. Começa a transformar agora, Senhor. Pai, começa a tomar esta vida nas Tuas mãos. E eu profetizo. Em nome de Jesus, eu profetizo vida. Em nome de Jesus, junto com a Tua igreja que está aqui comigo, nós profetizamos salvação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós profetizamos libertação. Quebra de cadeias. Tudo aquilo que o inimigo colocou nesta mente, nesse coração, todo o temor, toda a amargura, todo o desejo de suicídio, eu repreendo agora junto com a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, caia por terra. Eu começo a profetizar vida. Eu começo a profetizar, Senhor, sonhos. Que os sonhos de Deus entrem nessas vidas agora. Pai, aleluias. Que o Teu amor comece a invadir este coração agora, Senhor. Ó Deus, massageia, Senhor, este coração aflito e ferido. Massageia, Senhor, agora, Pai. Com o toque do Teu Espírito, eu profetizo. Receba agora. Receba. Em nome de Jesus, receba, receba, em nome de Jesus, em nome de Jesus.